de Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, diz assim, a partir do verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego. Ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizion, e ali os matou. Vejam só, havia naquele tempo seca em Israel, por um juízo divino. A Bíblia diz que Elias orava e o céu
cerrava, ele orava e a chuva vinha, né? E naquele momento ali o povo estava sob o juízo, né? Sob a oração que cerrou os céus. E aumentou o culto a Baal, que era o deus dos mananciais, das águas. As pessoas queriam servir a Baal para ver se isso era correspondido, imaginando que ele pudesse existir de fato, com chuvas, com água, né? Acabe reinava no norte. Tinha o reino do sul e o do norte. Ele reinava no norte, com as 10 tribos. E ele casara-se com uma mulher que não era do povo de Israel, Jezabel. E essa mulher era idólatra. Uma mulher geniosa, que terminava dominando Acabe, né? E ela introduziu o culto a Baal entre o povo de Israel. E Acabe, fraco, deixou que ela tivesse muita condução das coisas e este culto ganhou grande expressão. E Elias começou a pregar contra o culto a Baal, contra Acabe, e teve este encontro aqui com Acabe, em que Acabe olhou para ele e disse: és tu o perturbador de Israel? Aí Elias devolveu e disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Ele disse: não sou eu que perturbei, tu e tua casa que introduziram este culto maligno, idólatra aqui. E Elias fez um desafio aos profetas de Baal que estavam lá na corte de Acabe e Jezabel, que eram 400 profetas, né? Vamos dizer aqui, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Então, esses profetas idólatras que estavam lá na corte, ele fez um desafio a eles. Elias é um profeta tão importante, antes de eu continuar, que a Bíblia diz que Elias não morreu, ele foi levado ao céu, né? No meio de um redemoinho, ele foi levado ao céu. E nós vemos que ele deixou também um sucessor importante, que foi Eliseu, outro profeta. E o judeu espera que Elias volte para preparar a vinda de Cristo, né? Jesus disse que João Batista era, num cumprimento parcial da profecia, alguém que viera no espírito de Elias para preparar a sua vinda. Mas nós acreditamos que uma daquelas duas testemunhas do Apocalipse é Elias para preparar para a segunda vinda de Cristo. Porque a profecia é de que Elias viria pessoalmente, né? Essa profecia está lá em Malaquias, e depois eu vou tornar para que a gente possa ver. Mas Elias era tão importante que as pessoas falavam contraposto a Baal do Deus de Elias, né? Onde está o Deus de Elias? Aí tem um grande pregador do nosso tempo, já morreu, Leonardo Ravenhill, que era um escritor e pregador que focava muito em avivamento espiritual, escreveu aquele livro Por que Tarde do Avivamento. E aí Leonardo Ravenhill diz assim: o povo perguntava, onde está o Deus de Elias? Mas a resposta é essa: o Deus de Elias está onde estão os Elias de Deus. Aí ele disse: se nós queremos o Deus de Elias, nós precisamos ter no nosso meio Elias de Deus, né? E aqui nós... e essa expressão de estar o Deus de Elias era para esperar alguma coisa grande, né? Porque Deus fez muitas coisas grandes através do profeta Elias. Então ele fez esse desafio e foram lá. Elias, os profetas de Baal, o povo, todo mundo aqui no Monte Carmelo. Quando chegaram no Monte Carmelo, Elias repreendeu o povo. Aqueles profetas de Baal lá vinham da cabeça de Jezabel e tal, mas Elias via a sua dívida para com o povo. Ele era um profeta de Deus enviado ao povo. E então Elias diz: olha, até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Ora querendo Deus, ora querendo Baal. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Decidam-se. E parem de ficar nessa situação instável, né? Mas o povo nada respondeu. E então foi dada a oportunidade, primeiramente, aos profetas de Baal. Fizeram um altar e começaram a clamar, porque o desafio era o seguinte: o Deus que responder com fogo é um Deus verdadeiro. Vocês montam um altar, oferecem um sacrifício, eu faço aqui a mesma coisa, vocês vão pedir fogo do céu, depois eu vou pedir fogo do céu. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Aí
os profetas de Baal começaram a clamar para que Baal mandasse fogo, mas não acontecia nada. O negócio já estava entardecendo, foi desde a manhã até o meio-dia gritando, não apareceu nada, e Elias começou a ridicularizar. Elias disse, ele é um deus, essa expressão, ele é um deus, quer dizer, um deus no sentido pagão, é um ídolo. Os deuses pagãos eram imaginados como os seres humanos. Pode ser que ele esteja surdo, gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, acordem. Aí com essas ridicularizações, os profetas de Baal começaram a ficar mais desesperados. Aí começaram a se retalhar, se penitenciar, para ver se Baal, vendo ele sofrendo lá, respondia. Começaram a se cortar com facas, com lancetas, né? Era uma pulada lá de todo jeito, que eles ficavam pulando, que até o altar que seria para depois Elias colocar lá o animal, foi derrubado. Mais nada. Aí chegou a vez de Elias. A primeira coisa que ele teve que fazer foi ajeitar o altar que ele tinha derrubado, né? Depois que ele ajeitou o altar, ele disse, vamos tornar mais difícil para Deus. É para fogo descer e consumir isso aqui, então vamos encher isso aqui d'água. E ele começou a jogar água em cima do sacrifício. Mas para ficar mais difícil ainda, ele fez um rego ao redor. Um rego e encheu de água. Então não somente ele banhou várias vezes o animal com o sacrifício, mas encheu o rego lá de água. E Elias fez uma das orações mais curtas que nós temos na Bíblia. Interessante que os outros lá gastaram quase um dia inteiro, né? Mas a oração de Elias foi muito curta. Aí eu volto para Leonardo Ravenil. Leonardo Ravenil diz, quem ora muito em casa não precisa orar muito em público. Ou seja, a oração de Elias foi curta ali, porque ele era um homem de oração já, né? Aqueles profetas de Baal oravam só cerimonialmente. Não mantinham uma comunhão, uma relação com Deus, porque o Deus deles era imaginário. Então a hora da oração deles era só a hora da liturgia deles. Mas Elias era um homem de comunhão com Deus. Então quem já ora muito, na hora da necessidade, pode fazer uma oração curta, né? E Elias fez a seguinte oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. E isso aqui é muito importante, o final, conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Porque alguém pode dizer assim, ah pastor, quando eu estiver aí na divergência com alguém estiver dizendo coisa contra o meu Deus, eu vou chamar ele para um monte lá e vou desafiar, para a gente ver quem é que manda fogo do céu. Elias não fez, mas ele fez conforme a palavra que Deus dissera a ele. Ele não faria isso da cabeça dele. Ele falou porque ele teve uma orientação de Deus para fazer isso, né? Ele diz que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, que antes não se decidia por um nem por outro, né? O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Não é que o Senhor é Deus, não é que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí ele diz, agora partam para cima dos profetas de Baal. E vamos acabar com esse culto idólatra aqui. Acabou. E aí nós temos a destruição desses profetas de Baal, né? Jezabel ainda vai se levantar contra Elias, ele ainda vai ser perseguido, tem todo momento. Mas o povo, naquele dia, soube quem era Deus, né? E é interessante, como eu disse, que a Bíblia diz que Elias vai voltar. Falamos de uma coisa passada, vamos falar de uma coisa futura, né? Lá em Malaquias, a Bíblia diz o seguinte. Lá em Malaquias, a Bíblia diz o seguinte, lá no capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 5, vai falar de Moisés e de Elias, por isso que eu creio que seriam eles as duas testemunhas. Eu vou ler o 4 e o 5. O 4 é Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Moisés também está no céu com um corpo, tanto quanto Elias. Um corpo que ainda não é o glorificado. Eu não sei que dimensão do céu ele está, porque na dimensão plena é preciso ter um corpo glorificado. Mas ele está lá, como Elias. Elias, quando vier, segundo o Apocalipse, como uma das duas testemunhas, virá para morrer e ressuscitar com um novo corpo. E então tem a experiência que nós haveremos de ter no arrebatamento. Moisés morreu, mas a Bíblia diz que nunca se encontrou o lugar onde ele foi sepultado. É o que diz o Velho Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, na Epístola de Judas, que antecede o Apocalipse, diz que o arcanjo Miguel disputou pelo corpo de Moisés com Satanás. Então nós deduzimos que o arcanjo Miguel levou o corpo de Moisés ao céu, para unir-se ao seu espírito. Quando lá no Monte da Transfiguração ele apareceu, ele não era um espírito, porque Pedro quis fazer uma tenda para ele. Né? Viram Moisés e Elias, os dois tinham um corpo. Né? Por isso lá não foi uma sessão espírita, como os espíritas dizem. Todos os dois tinham um corpo ali. Então eles virão para morrer e ressuscitar com o corpo imortal. Diz aqui então no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este é o último versículo do Velho Testamento. É interessante, né? O Velho Testamento termina com a palavra maldição. O Novo Testamento termina lá no Apocalipse. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Né? Então a lei amaldiçoa, mas o Evangelho traz a graça, abençoa. Né? Então a gente vê como Elias foi importante. E temos uma lição genérica para aprender. O Deus verdadeiro é um Deus que responde orações. É um Deus que responde orações. Legitimamente responde à invocação do seu nome. Nós não cremos num Deus distante, figurativo. Nós cremos num Deus que intervém, num Deus que opera. Ele é Deus de longe, ele é Deus de perto. Né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então Deus age, Deus atende a nossa súplica. Quando a gente ora, não é só uma terapia psicológica, não, para a gente liberar os problemas e sentir-se bem depois. Existe um Deus que ouve quando nós oramos a Ele, conforme Ele nos ordenou. Ao Pai, em nome de Jesus. Quando nós oramos, Ele nos ouve, Ele nos nota, Ele nos enxerga e Ele nos abençoa. Nem sempre a resposta que Ele nos dá é aquela que nós queremos, mas sempre é aquela que nós precisamos. A Bíblia diz, quando tu entrares no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e orar a teu Pai que te vê em secreto. Ele está ali em reunião secreta comigo. E Ele te recompensará. Então nós louvamos a Deus, porque servimos não a Baal, né? Que não responde, é mudo. Tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, boca e não fala, nariz e não cheira. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo. E ainda hoje escuta as nossas orações. Então clame, ore, creia, espere, confie em Deus e saiba que o nosso Deus é o Deus que faz as mesmas coisas ainda hoje. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento aqui de lembrança no Monte Carmelo, de episódio tão significativo, Senhor, para nos recordarmos que o Deus a quem servimos é o Deus que responde com fogo, é o Deus que não muda, é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus que olha para a nossa pequenez, que desce a nossa condição, que escuta o gemido do nosso coração, que interpreta as lágrimas dos nossos olhos e que responde, Senhor, ao clamor do nosso íntimo. Nós te louvamos, porque Tu és o Deus que vê, que ouve e que responde do alto do céu. Em nome de Jesus. Amém.